Então, o que é uma qualificação de aluno, do aluno, só para a gente entender? Porque as pessoas, elas têm que ter, no mínimo, alguns preceitos para que elas consigam compreender quem elas são. Então, a gente já viu lá no início que a massa, a grande maioria das pessoas, não vai se interessar por esse conteúdo. Então, elas não têm vários dos requisitos, ou seja, não é uma pessoa que é interessada, não é um buscador, né, que lembra que o nome é o Mumukshu. Ele não busca querer saber quem sou eu, o que que eu estou fazendo aqui. Então, ele nem se qualifica nas demais, né? Eu acho que nós temos um total de 7 qualificações que são preceitos, né? São como se fossem passos para que aquela pessoa realmente, olha, agora você está pronto, está pronta para começar a entender quem é você. Talvez pelo número de pessoas que a gente tem hoje na aula, né? Então, assim, é como se fosse passando por uma peneira. E isso não é desmerecendo, não é enaltecendo, o que realmente acontece. Hoje você pode perceber no teu dia a dia. É muito nítido. Nem todo mundo quer buscar essas questões. Porque são profundas, porque mexe, porque incomoda. Às vezes a parte racional mental realmente ela não filtra direito, aí começa a ser maçante, cansativo. Isso eu falo por mim, né? Dar essa aula aqui para mim, talvez há 6, 7 anos atrás, eu ia começar a dar uma pescada aqui, porque não é o que a minha mente está preparada para absorver. Então, realmente, não é desmerecendo ou colocando alguém lá para cima no pedestal. É o processo, né? Só que esse processo, em algum momento, ele começa a despertar uma curiosidade, um querer entender melhor quem você é. E aí a gente vai para a quinta qualificação, que se chama Titiksa. Então, Titiksa é reconhecer que existem pessoas que vão pensar de uma forma oposta a você. Então, aceitar esse oposto e entender que existe uma dualidade, que essa dualidade são opostos que se complementam, é muito bonito, né? Mais uma vez, olhando por mim, quantas vezes eu quis provar que só o que eu pensava era o correto, mesmo que fosse dentro de casa, não, é isso, tem que ser assim, tem que ser feito dessa forma. O modo como eu penso é o mais alinhado, digamos. Tem nada a ver, né? Então, é alinhado para mim, mas para o outro não significa que o outro tem que pensar da mesma forma que eu e eu julgá-lo por isso, né? A gente tem que ser muito, eu me fugiu a palavra, mas a gente tem que ter uma percepção aguçada de que tá tudo bem. O outro vai discordar de mim pro resto da minha vida. Então, eu tenho que reconhecer que esses opostos vão existir e não me magoar, que é até o que a gente havia falado ontem, Natália, do É, tipo, não te atingir, né? não me atingir, exato. O oposto vai falar, ele vai dar sempre a percepção dele. Nunca ele vai, eu acho que a Adri pensa dessa forma, então eu vou falar o que ela gostaria de ouvir. Não vai ser nunca dessa forma, nunca, porque a gente não faz isso. Então, essa aceitação, e principalmente a palavra que vem primeiro, eu reconheço. Primeiro, eu reconheço que existem opostos e eu aceito esses opostos. E percebe que se eu reconhecer e se eu aceitar ficar leve, fica muito leve, né? Eu reconheço que existem pessoas, que existem situações, eu reconheço que eu não preciso sofrer calada, eu também posso dar a minha opinião, e se o outro aceitar, se ele for da mesma forma, reconhecer e aceitar, a gente viveria num mundo muito melhor, né? Eu não precisaria ter que mudar para agradar outra pessoa. E entender, principalmente, os limites. Eu entendo que tudo pode ser mudado ou mudar em certos limites com calma e objetividade. Às vezes, às vezes não querendo mais uma vez ser arrogante, às vezes isso daqui
é a verdade mais próxima da verdade absoluta que existe. Mas as coisas, elas vão se moldando, elas vão mudando. Eu não sabia disso até 3 anos atrás. Então eu era ignorante? De certa forma, sim. Eu pensava de forma diferente? Com certeza. Mas eu aprendi a reconhecer não só esse conhecimento, mas a reconhecer que o conhecimento que a Adriana tinha no passado era o que eu vivia naquele momento. E não estava certo nem errado. Era o que eu estava passando. E essa aceitação, até o professor fala, ele só vem através de um amadurecimento emocional, e esse amadurecimento ele leva tempo. Por isso que a gente não pode ficar também naquele pensamento de que, mas se eu tivesse a mente que eu tinha, sei lá, com 20 anos, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje. Não dá, porque esse amadurecimento emocional, ele leva tempo. E não significa que uma pessoa idosa, ela tem todas as qualificações. Pelo contrário, muitas vezes a gente vê uma pessoa muito mais velha do que nós, que é extremamente é, é, infantil, né? E não tem essa percepção madura. Então, é um primeiro, eu quero, né? Eu desejo, tanto que a última qualificação que a gente vai ver ainda hoje é o querer. Eu quero aprender isso daqui. E tem muita gente que não quer. Então, esse amadurecimento vem com essa necessidade de também querer ser melhor, de querer se desenvolver, de querer ajudar o próximo, que é o que a gente estava falando ali. Então, eu aceito que existe calor e que existe frio. E eu paro de reclamar nos dias muito quentes. Hoje está muito quente, tomara que esfrie, tomara que chova. Hoje está chovendo demais, tomara que abra o sol. Eu reconheço, isso é o titixa, né? Eu reconheço que tá precisando chover. Ok, é só mais um dia. Eu reconheço que tá precisando daquele calor. Então, eu paro de reclamar. Tá leve, tá tranquilo, né? Eu reconheço que os meus dias nem sempre vão ser doloridos e nem todos os dias eu vou estar feliz, pulando de alegria. A gente muda, que são essa dualidade que a gente vive e a gente quer sair dessa dualidade. O pior erro que o ser humano pode fazer é querer viver numa paz absoluta. Mas isso dentro do Vedanta não existe. Não existe. Tanto que eu aprendi a reconhecer a dor de uma forma prazerosa, porque eu entendi que não dá para ter paz o tempo todo. O ser humano, ele não vai viver em paz o tempo todo. Ele não está pronto, mentalmente, emocionalmente, fisicamente pronto para ter esse amadurecimento, sabe? Isso é um processo de evolução muito além, né? Que a gente chama de samadhi, né? Seria próximo dessa paz, essa felicidade completa e repleta que todo mundo imagina que em algum momento vai alcançar, ela existe, mas não é ainda aqui neste plano. Né? Esse plano é o primeiro plano que a gente está tendo a oportunidade do livre-arbítrio. Então a gente ainda está aprendendo. Opa, peraí, eu tenho a livre escolha de fazer diferente do que é o destino que eu deveria fazer. Só que a gente volta, né, por conta dessas escolhas. E a gente não sabe ainda lidar com essas escolhas. Por isso que o Vedanta não é que ele desmerece o ser humano, pelo contrário, ele fala: ei, peraí, não se enalteça tanto quanto algumas outras visões falam, né, que o ser humano é uma parte ainda que está se desenvolvendo, mas ele é uma parte muito grande, enaltecendo, mas o ser humano fala, olha, você está pequeno ainda, vamos desenvolver um pouquinho mais, porque
A primeira coisa, o primeiro desafio, a primeira dor que acontecer com você vai culpar alguém. Você vai falar por que Deus isso aconteceu contigo, né? Isso, essa tragédia que a gente está vivendo. Quantas pessoas lá se dizem com fé, mas em algum momento falou, por que que isso tinha que acontecer comigo? Pega na dor. Então eu tenho que entender essa dualidade e ela vai existir sempre para nós. A sexta qualificação, se eu não me engano, é Sharadá. Então ele entra muito no que eu acabei de falar ali no final, que é a fé, né? Só que não é uma fé cega. A fé cega é aquela que eu, eu acredito, mas no primeiro desafio eu já passo a desacreditar, eu não tenho confiança nesse divino, né? E eu culpo, e eu falo que por que que está acontecendo comigo? O Sharadá é eu aceito as coisas como elas são e eu não descarto o tempo todo que existe uma opção de ser melhor, né? Não é uma fé mais cega. Eu entendo, né? Eu confio. Eu acho que a palavra é confiança, eu aprendi isso recentemente também, que a confiar é muito maior do que a fé. Eu confio naquilo. Eu sei que vão existir momentos em que a minha mente vai estar querendo trazer essa cegueira, mas eu confio que esse é o caminho que eu tenho que seguir. É muito mais forte do que essa fé. A fé, porque, né, se diz, a fé oscila. No primeiro desafio, você vai cair, você vai chorar, você vai questionar. Então, o Sharadá é, mesmo que eu não entendo exatamente o que foi dito, o que está sendo dito aqui, eu não descarto esse conhecimento. Eu não descarto. Alguma coisa que o Vedanta fala faz sentido para mim. E eu não passo, e isso é muito louco, tá? O Sharadá não é aquele que diz amém ao Vedanta. Pelo contrário, o Vedanta, ele até fala, questione. Uma vez até a gente, não sei se foi o último encontro que nós tivemos, mas ele fala, questione. Com, começa a perguntar para o teu professor, começa a fazer perguntas na tua mente, por que que isso acontece? E não aceitar tudo o que está sendo dito. Isso não é o que o Vedanta, né, os mestres, os gurus, pedem para você fazer. Pelo contrário, é diferente até das religiões, e eu falo isso de boca cheia. A religião, ela fala, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá, porque senão tu não vai para o céu e tu vai para o inferno. É isso. É como se fosse um caminho, tu tem que fazer. Se qualquer coisa sair de errado do que a religião fala, por isso que a religião é uma fé cega. É como se eu fecho os meus olhos, eu bloqueio e eu sigo. Estou falando que é errado? Não, porque a, a religião torna as pessoas melhores, mas ela é uma fé cega, que foi criada por Deus? Não, Deus é um, o divino é um. Eu nem gosto de falar Deus, né, no Vedanta, no Satsanga, porque Deus parece uma visão mais de religião mesmo. Mas esse todo, né, esse divino, é um só. Se ele é um, por que que ele criaria várias visões? Não faz o menor sentido. Quem criou essas várias visões é um ser humano, que também é imperfeito. Então, essa fé, ela sempre vai ser cega. E esse confiar é muito mais bonito. E você questionar nunca é errado. A gente só não pode ficar desacreditando o tempo todo, assim, testando a pessoa, sabe? Eu confio no que está sendo dito. Então, mas eu não deixo de ser um buscador. Opa, peraí, será que é isso mesmo? E aí a gente vai dando continuidade no nosso conhecimento, no nosso crescimento, e não uma continuidade de seguir o que um professor está falando. Né? Isso
é o que talvez uma das coisas que mais me conquistou assim dentro do Vedanta, que ele deixa muito livre. Ele é muito aberto a você não ser uma pessoa que diz amém a tudo, né? Faz sentido, Thalia? Não, faz muito. Eu acho que faz muito, inclusive, com o que a gente anda falando, né, nos últimos tempos, assim. Justo. E, Thalia, só uma coisa, tu tá me vendo? É que como eu Tô, não... Ah, tá. Eu não sabia se tava pegando ou não. não, tô te vendo. Eu só não vejo se tu tá botando tela, não vejo. Não, não. Ah, tá. Tá. Tu não tá lendo a tela, vendo a tela junto. Não, Ah, não, só vejo você. tá, tá. Então, eu já sei que o Canva não vai funcionar da próxima vez. E Antes apareceu. agora não mais. Não, Ai, não que sei se foi horror. quando tu botou pra gravar. Pode ser, pode ser. Pode ser. E aí a gente tem um sétimo, uma sétima qualificação, que se chama Samadana, que é você estar alerta, né? Você ter um estado de uma mente ativa. Ou seja, você está concentrada naquele fluxo que a tua mente está te trazendo agora. Existe um dado que eu acho que eu já apresentei para vocês, ou talvez tenha que estar na mentoria, não sei, que a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Coisa pra caramba. E aí, desses 70 mil, aonde que eu me conecto? Então, essa qualificação é você estar coerente com os teus pensamentos e escolher os que fazem mais sentido para ti. Isso é uma qualificação, talvez uma das mais interessantes que a gente tem que desenvolver, né? A gente vai desenvolvendo algumas as pessoas já têm, né? Um ou outro já tem, mas todas as outras a gente vai, porque uma amarra na outra. Então, esse estado de que a tua mente tem que estar alerta, ela tem que estar presente, né? O estado de presença. Eu não tô lá viajando no que vai acontecer no futuro, e não tô lá no meu passado remoendo as coisas que aconteceram, ou, poderia ter sido diferente. É perda de tempo. Eu tô aqui alerta, consciente. Opa, tô pensando numa coisa que não faz sentido, que é uma crença que está me limitando. Não, vou ressignificar. Ou, melhor ainda, esse pensamento que é uma crença limitante, estou percebendo que ela vem com frequência para mim. Eu vou dar uma olhadinha para isso. Esse é o estado de alerta, né? É o estado de presença de que eu identifico um padrão que a minha mente está me levando, que pode ser para te engrandecer, para te ajudar, como pode ser para te colocar cada vez mais para baixo, né? Então, o Samadhana, ele está bem ligado com também um estado de meditação, aonde existe muitos blogs, enfim, que às vezes eu leio, que eu acho absurdo, né? O que eles falam, e isso meu professor também fala. É absurdo alguém falar que você vai conseguir parar, interromper o fluxo de pensamentos. Não existe a menor possibilidade da gente limitar os nossos pensamentos. Não tem como. Porque a mente, ela age por si só. Não existe por detrás, mesmo que tenha a essência por detrás, ela não vai falar, ô mente, para agora que eu tô a fim de ficar em paz. Nunca vai existir isso. A mente, ela vem com os pensamentos, mas eu consigo estar tão alerta que eu identifico, opa, peraí, eu tenho que agora focar nisso. Por isso que hoje em dia, né, com o aumento dessa quantidade de informações que a gente tem, as pessoas não conseguem focar. E aumentou-se muito o número de pessoas procrastinadoras, perdidas, né? Pessoas perdidas na vida. Tanto que eu trabalho na clínica psiquiátrica, não sei se eu comentei, as pessoas elas estão cada vez mais perdidas. As doenças mentais, elas aumentaram drasticamente nos últimos anos. Por quê? A gente não consegue mais estar alerta, a gente não tem mais foco.
né? A gente procrastina, a gente nega, a gente está o tempo todo querendo fazer mil coisas. Então, isso pode ser bom se for levado para um lado mais de profissional, mas para o lado emocional, saúde, está completamente piorando a saúde e a sanidade das pessoas. Então, o Samadhana é a capacidade de que eu tô ligado nas coisas que fazem sentido para mim. Por isso que, mais uma vez, Vedanta não é para todo mundo. Yoga não é para todo mundo. Sei lá, academia não é para todo mundo. É o que desperta o teu interesse. Então, isso é uma qualificação. E eu começo a querer saber mais de uma forma natural. Não é mais um esforço, sabe? Não é mais uma coisa que alguém está impondo, igual escola. Quantas matérias a gente faz forçado? Porque várias você se identifica. E essas que você se identifica é o que a gente chama de samadhana. É natural, eu gosto disso, eu quero saber mais. Então, o que que ele fala? É sobre Vedanta, que ele quer que você saiba mais? Não, negativo. É a verdade. Busca. Eu tenho interesse em ser uma buscadora da verdade. Você vai pelo caminho A, B, C, D, independente. O Vedanta não está querendo saber o caminho que você vai seguir. Ele só fala, tenha a qualificação de você estar o tempo todo querendo buscar essa verdade, querendo saber quem você é e não exigir que tenha um programa, sabe? Ah, eu anoto na minha agenda tal dia, tal horário e eu tenho que forçar que isso aconteça. Não, ele vai acontecendo naturalmente. E quanto maior o interesse, aí agora puxando para o Vedanta, quanto maior o interesse você tem por conhecer Brahman, que é o todo, né, que é tudo, maior a qualificação por você conseguir entender Vedanta, né? Então, são passos, são passos. Primeiro, entender Brahma, que a gente já falou um pouquinho sobre Brahma, acho que foi na aula 2 na 3 não me recordo, que é o todo, é tudo. Então, eu quero conhecer esse Brahma. Eu quero saber quem é, o que é. Será que eu sou o próprio Brahma? Então, vai começar a querer despertar essa necessidade por saber mais. E a tua mente vai estar cada vez mais focada em buscar sobre tudo isso. E eu acho, ali eu errei, tá? São 7 qualificações, mas eu errei um número. O Mumukshutwan, ele é aquele que busca a libertação. Ele sente uma necessidade, eu quero ser livre. E o Vedanta, ele ainda fala, tudo que as pessoas mais buscam na vida é a liberdade e a felicidade. Então, o Mumukshu, lembra que a gente falou muito sobre o Mumukshu? É o buscador. Agora, o Mumukshutwan é aquele que sente a necessidade de ser livre. Eu quero que haja dentro da Adriana, eu quero que haja dentro da Tali, dentro de quem for, uma libertação dentro de mim. Eu quero parar de sofrer. Então, a última qualificação é essa urgência por ser livre. E eu, toda vez que eu tenho essa urgência por ser livre, essa é talvez a maior qualificação que uma pessoa pode ter. Todo mundo, desses 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, se eles possuem essa necessidade por ser livre, todas as outras qualificações vão se desenvolver. Porque, mais uma vez, uma coisa está amarrada na outra. Eu quero ser livre, opa, então eu já começo a querer ter foco em buscar como que eu adquiro essa liberdade. Opa, eu já começo a me qualificar em outras é, necessidades também, de ser um buscador da verdade. Então, sobre as qualificações a gente finaliza, e aí ele entra numa questão.
O que que é verdade, então, nesse mundo que a gente vive? A gente até, talvez, né, você, Thali, já tenha uma visão sobre o que que é verdadeiro na tua vida. Será que a vida que você vive é realmente uma verdade ou é algo aparente? Então, o que o Tapa Buda fala, né, Shankara fala o seguinte, que existe uma coisa que se chama Atma. Atma significa o ser, a essência. Tem, tem muitos livros, né, muitas traduções, principalmente assim quando traduz para o português, que traduz Atma como alma. E não é o certo, né? Porque no Vedanta a gente não usa a palavra alma. Até a gente usa, assim, para que o aluno, porque a grande maioria das pessoas, assim, na religião, que é a grande maioria católica, enfim, evangélico, eu não sei se evangélico utiliza alma, eu posso estar falando coisa errada, mas a grande maioria das religiões que a gente tem no Brasil utiliza a palavra alma. Então, quando o Atma seria a parte mais perto do que pudesse ser traduzido alma, mas não é alma, porque no Vedanta vai além da alma. A alma ainda é uma parte material. Então, é como se dentro do Vedanta existe algo além da alma. A alma não é o final do ser, existe algo além, que aí a gente vai passando pelo processo de compreender quem é esse, né? E aí, que é esse ser, a essência. A essência, ela não tem um corpo, ela não tem cheiro, a essência, ela não tem pensamentos, porque a parte de pensamentos ainda está conectada com a energia, então vai muito além disso. O Atma é a essência. E o que que é a essência? É difícil da gente explicar o que que é a essência. Aí a gente vai começar a buscar o que que eu já ouvi falar sobre essência. Ah, amor é a essência do ser. Concordo. Mas será que o ser humano hoje consegue amar de uma forma, como é que existe uma palavra incondicional? Eu posso falar por mim. Eu não amo todos os seres de forma incondicional. Não amo. Porque tem gente que, se me machucar, eu não vou continuar conseguindo amar aquela pessoa da mesma forma. Então, só que aí é onde entra a tradução do Atma, a essência, ela é tão pura, ela é a coisa tão mais maravilhosa que existe, que ela ama, mesmo na dor. Que aí a gente poderia talvez pegar o caso de Jesus. Por mais que tenham machucado, por mais que tenha ofendido, por mais que tenha acontecido tudo o que aconteceu com ele não nos deixou de amar. Então, essa é a essência. O verdadeiro amor, sem ter a troca, sem precisar do muito obrigado, sem precisar que tenha um financeiro por detrás. Isso é a essência natural. E talvez, né, agora é uma visão minha, da Adriana, não que o Vedanta fale sobre isso, mas talvez Jesus seja a própria essência, que a essência veio através da matéria de um ser nos mostrar o que que é o verdadeiro ser, que é o Atman. O Atman é tudo que existe. Essa essência é tudo que existe. Tudo que a gente vive por detrás, que não seja essa essência, a gente vai falar um pouquinho melhor, tá? Para que fique mais claro. É aparente. Então, o que que é aparente? A nossa vida, tá? Todos os papéis. O teu papel como esposa é uma aparência. Só que percebe que se eu falar, tu tá vivendo de aparência, parece que existe uma ofensa. Por isso que as palavras, elas têm que ser muito bem cuidadas ao serem ditas. E o aluno tem que estar preparado para ouvir sem ficar magoado.
sem se ofender. A Adriana, o papel que a Adriana vive como mãe é uma aparência. Por quê que eu falo que é uma aparência, que a gente chama isso de mitiar, né? Mitiar é aparente, é algo aparente. Porque em outra vida vai ser tudo diferente. Então é um papel, é só um papel. Se a Adriana hoje, que é professora de yoga, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, que dá palestras, se em algum momento eu quiser fazer algo completamente diferente, eu vou abrir um restaurante, vou virar chefe de cozinha. Percebe que o que eu estava vivendo era uma aparência? E aí agora eu vou me tornar aparente de outra coisa? É mais uma aparência. Então hoje estou casada com a pessoa X. É um papel. Na outra, eu vou estar casada com outra pessoa em algum outro momento. Às vezes a gente, né, vive na mesma vida vários papéis de esposa, disso, daquilo. É uma aparência. O que o Vedanta quer, e que eu sei que é difícil, tá? É a gente ir se desconectando desses papéis que são só aparência. Ele fala, você tem que viver o papel. Ele não diz em nenhum momento, vá viver na caverna e só estudar e servir o divino. Não. Pelo contrário, ele fala, viva os papéis, porque isso é o que precisa ser feito, porque através de viver esse papel, que é o mitiá, que são as aparências, você está desenvolvendo o seu próprio ser. E você precisa Mas viver. eles não querem também que a gente tenha um papel só. Não, não, porque não existe só um papel. Não existe só um papel, porque assim, ó, só no teu nascimento, você já tem mais de um papel. Porque, primeiro, você tem as suas missões, né? O já são papéis. Por exemplo, não existe uma pessoa no mundo que não tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que servir. Todo mundo. Então, é uma pessoa doente, mas ela está servindo aquela família de alguma forma. Todo mundo tem que servir. Então, se você é uma pessoa saudável, se você, né, tem que ter um trabalho, posso estar recebendo ou não por aquilo, eu tenho que ajudar a comunidade, as pessoas com o meu trabalho, com o meu servir. Ponto. Já é um papel. Agora, o papel de filha. Todo mundo tem um pai. Todo mundo que nasceu tem um pai e uma mãe. Então, eu já tenho ali dois papéis. Eu tenho o meu papel, no, né? Claro, né? Tem as ressalvas. É uma pessoa que nunca se relacionou, ok? Mas da grande maioria das pessoas, todo mundo já se relacionou. Então, eu tenho um papel com o meu parceiro ou com a minha parceira. Não tem só um papel. Isso não. Não tem como, né? E aí o que a gente tem que entender é que essa essência, que a gente chama de átomo, sempre existiu. Sempre. Quanto tempo existe o átomo? Desde sempre existiu. Quanto tempo? Não tem como medir em tempo. Tanto que o tempo Cronos, que a gente utiliza aqui no Ocidente, é completamente deturpado. É a partir de Cristo, por conta do cristianismo, por conta de uma religião, que a gente fala que estamos em 2024. Mas há quantos bilhões de anos já existe o planeta? Só o planeta Terra, fora o universo. Quando que a gente começa a contabilizar o que é certo e o que é errado? E percebe que a gente, no fundo, do fundo, do fundo, se a gente for parar para analisar só o tempo, a gente vive uma mentira? Não que é uma mentira, eu não quero usar essa palavra, tá? Deleta a palavra mentira. A gente vive algo aparente que alguém inventou, falaram, começaram a contar, tanto que utiliza-se, né, os livros, né, os livros de estudo, você vai olhar a ser antes de Cristo.
Então, quando? Por que que utiliza antes de Cristo? O que que é o correto? O que que é certo? O que que é errado? Então, ele não fala, né, no o Vedanta, ele não fala, assim, principalmente Shankara, ele não fala certo ou errado. Ele fala que existe tattva e mithya. Existe o real e existe o aparente. Então, o que a gente vive na nossa vida é algo aparente. Por quê que é algo aparente? Porque a gente ainda está vivendo uma ilusão, que é a Maia. Estamos ainda como se fosse aquele véu, né? Que você já sabe, o véu que encobre a realidade verdadeira de quem sou eu. É, eu ia te perguntar se a palavra era ilusão. Isso é ilusão. É algo aparente. Você estar casada com seu esposo, vivendo, fazendo o que você está fazendo hoje, precisa viver, precisa passar, mas é uma aparência. Sabe por quê? Porque muda. Daqui, estou chutando, daqui 3 meses, se a gente conversar, o teu trabalho vai ser diferente do que tu estás fazendo hoje. Talvez daqui uma semana vai ser diferente do que é o que você está fazendo. Então, tudo que muda, a gente chama de mityam, que é aparente. E tudo que é a essência original, que sempre existiu, que não pode ser negado, porque tem que ter algo. Da onde que tudo isso aqui surgiu? Aí a gente chama essa essência primordial de Atman. Esse Atman, ele nem pode ser negado, porque tem que ter um início de tudo. E ele não pode ser negado no passado, nem no presente, nem no futuro. Porque não existe no passado, nem no presente, nem no futuro, um momento em que esse átomo exista. Não, não pode, porque o que que é passado? Há quanto tempo é o passado? A mente racional não consegue contabilizar, processar esse passado. É o quê? 7 bilhões? 14 bilhões? Quanto? Por isso que a gente fala que o átomo, essa essência, sempre existiu. E percebe que a palavra sempre, ela tem que ser processada de uma forma do tipo, ok, existe. Eu não posso tentar processar um tempo, um limite, dar um limite para isso. E eu também não posso, desculpa, processar um final. Não existe final. Por isso que a gente fala, você, eu, a gente sempre vai existir, para sempre existimos e para sempre vamos existir. Não existe um fim. Aí já cai por terra esse lance de que a gente vai morrer e vai acabar. Para que que a gente estaria aqui? Para algumas pessoas terem uma qualidade de vida boa e outras uma qualidade de vida péssima? Faz sentido? É justo? Então, se não faz sentido, é aparente, entende? Tudo que é aparente, que é mediano, é temporário. A gente está vivendo uma vida aqui na Terra temporária, certo? A gente tô chutando aí, no máximo do máximo, a gente vai viver 120 anos. É temporário. Se é temporário, deixa de existir, então eu não sou. Isso tem que estar bem assim assentado na mente do aluno. Tanto que se você for, tem, pode ser que até a Gi já tenha falado para vocês, né? É o exemplo do pote e do barro. Então, eu até tenho aqui, né? Eu sempre utilizava nas aulas de yoga, no estúdio. Isso aqui é uma cerâmica, é feito de barro, né? É um incensário. Agora, esse incensário, ele é um incensário? Ele é um pote, uma vasilha? Ou ele é o barro? O que que tu acha?
Ele é o barro, né? Porque ele só se tornou as outras coisas porque existiu o barro. Exato. Então, o barro, agora do mundo, depois eu. O barro é a verdade. Não estou falando que o barro é a verdade, né? Mas, assim, é um Uhum. exemplo. A verdade desse incensário, desse pote, é o barro. Isso daqui, se eu quebrar ele, se eu esfarelar ele, se eu misturar com água e, sei lá, botar mais eu posso moldá-lo e formar outra qualidade. Formar um pote para botar flor com o mesmo produto. É só quebrar, esfarelar e fazer algo novo. A reciclagem, né? Então, o que que é a verdade das coisas? O barro é a essência disso daqui. Satyam. O pote, o incensário, ou qualquer coisa que eu formar com esse barro, é Mithya, Mithya, né? Satyam e Mithya. Então, barro é a verdade desse incensário. E tudo isso, né, é para tentar mostrar que isso daqui é Mithya. Isso daqui acaba. Se eu destruir isso daqui, ele vai virar adubo. Então, existe algo que é a verdadeira Adriana, que é Tatiana, que é o que eu tenho que descobrir. Porque se eu ficar presa nessa Que é o que tu veio buscar. que é o que tu veio, tu veio buscar e tentar entender quem é você. Ponto final. Tanto que é a pergunta mais feita, né, no Google. Quem sou eu? Por mais louco que seja. Então, se eu ainda acreditar que eu sou isso daqui, que muda o tempo todo, que envelhece, que apodrece, eu nunca vou estar feliz. Nunca, nunca. Pode perguntar para qualquer pessoa que é super conectada com o físico, que está o tempo todo fazendo plástica, fazendo isso, comprando roupa, blá, 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 ela nunca vai estar feliz. Tanto que eu até publiquei, né? Eu fiz um post esses dias da Luana Piovani, eu até vou querer falar sobre isso, né, no post depois. A Luana Piovani, ela falou, eu tenho tudo, mas eu nunca tô feliz, nunca tô Não satisfeita. tá satisfeita. Por quê? Não tô falando dela, mas tô falando que Não, não todo mundo. tá conectada só com algo que é material, que é aparente. A aparência vem dessa palavra, É aparência, ilusão, né? é a ilusão. O pote, isso aqui muda. Isso aqui muda, né? O meu corpo não é o mesmo corpo de quando eu tinha 4, 15 anos, nem 20 anos. Depois da gestação mudou. Então, isso aqui muda. Ontem, né? Se tu come mais, teu É corpo já. exato. Isso aqui é criado, porque quem que criou esse corpo? A comida que o meu pai e a minha mãe botaram para dentro, foram lá. É muito louca essa história, né? Eu não sei se eu já contei para vocês. Mas no fim do fim do fim, todo mundo é uma batata. A gente é uma batata, porque a minha mãe comeu batata, a minha avó, né? A minha avó comeu batata e ela alimentou tudo que a gente tem nos órgãos nossos, os óvulos, os ovários, como é que é? O masculino lá, o espermatozoide, é tudo matéria, certo? Essa matéria, ela não é uma energia que se materializou ali dentro. Não, ela foi gerida por alimento, por nutrição. Então, os nutrientes que passam do corpo geraram o espermatozoide e o óvulo. Os nutrientes. E de onde que vem o nutriente? Da batata, do arroz, do feijão, da carne, disso, da vegetal, da fruta. É muito louco se tu fores pensar. Então, a origem de um espermatozoide e a origem de um óvulo é comida, que gera uma vida. Olha só que loucura. Que vai lá, gera uma vida
E aí depois é fecundado, né? Gerou a vida, bababá, desenvolveu dentro da barriga da sua mãe, que só se desenvolveu porque a sua mãe comeu batata, comeu arroz, comeu fruta, verdura, teve a alimentação dela, independente se for só chocolate, nutriu, desenvolveu o bebezinho, pariu o bebezinho, que foi nutrido pelo leite da mãe, que só teve leite porque comeu batata. E aí depois, né, esse bebezinho, ele foi se alimentando de batata e de tantas outras coisas. E esse corpo que cresce tanto para cima quanto para os lados é só comida. É só comida. A gente vai chegar nessa parte, que é a próxima, inclusive a próxima quarta-feira, a gente vai falar exatamente como que é esse corpo. Quais são as etapas da formação do ser humano. É muito interessante, muito legal. Porque a primeira camada a gente chama de Ananda Maya Kosha. Ananda é comida, Maya é ilusão e Kosha é corpo. Então, olha só, corpo de ilusão de comida, que é isso daqui que tu tá vendo. Nossa. Então, isso daqui que você tá vendo, se eu morrer, que é a essência, né? Fugir, a memória acaba, a mente acaba, as emoções acabam, sobra só o corpo, que vai ser enterrado, que vai virar adulto. Então, é aparente. A aparência vem dessa palavra. Por isso que Atman, que é a essência, que nunca vai mudar, porque isso aqui vai mudar, é a verdade eterna, que é imutável e é absoluta. Por isso que qualquer busca de verdade que não seja pela essência, nunca vai satisfazer o ser humano. Ele nunca vai estar feliz. Quer se perguntar? Não, é que eu fiquei agora viajando na questão de que a nossa essência não é os nossos pensamentos, não são os nossos sentimentos, não é a matéria, né? Uhum. Daí entra a questão do buscar quem tu és. É, ele vai além, né? Vai além. A mente e as suas emoções, ele forma, que até a gente viu, a personalidade do ser. Então, a Uhum, personalidade do ser, que a gente pode chamar de ego, ele tem o corpo, que todo mundo é diferente, mesmo os gêmeos têm alguma coisa ali diferente, a mente e as emoções. Isso forma a, a, a personalidade. Mas isso não é a essência. Por quê? O pensamento muda, é aparente. O mesmo pensamento que tu tinhas antes de começar essa aula é diferente do que tu está estando agora. Se mudou, não é você. O professor uma vez falou, né? Então, toma isso como regra. Mudou, qualquer coisa que muda não é a realidade. Não é. Então, tudo que no fim a gente enxerga. Por isso que o yoga tem que ser feito de olhos fechados, né? O yoga tradicional, como eu falei para você aquele dia da gente ter aula, é feito no mais escuro possível. Por quê? Porque mesmo que eu esteja de olhos abertos, eu não estou vendo algo para me distrair, para ser aparente. Eu estou ali, né, focada, ouvindo a minha respiração, percebendo o movimento que o meu corpo faz. Eu não estou conectada com tanta coisa, tantas distrações. Estou conectada só no que está acontecendo no movimento. Sentindo, na verdade, né? Porque nem ver o movimento você vê. Está sentindo. Então, as qualificações, homem, mulher, filha, filho, esposo, esposa, mãe, a tua profissão, o teu nome, o corpo, é tudo, a tua mente, inclusive, que a gente acabou de falar, é tudo temporário. Tudo muda. Tudo é mutável.
Um homem pode se transformar numa mulher. Uma mulher pode se transformar num homem. A gente tem inúmeros exemplos aí. Então, se mudou, talvez, quando não existisse essa troca, né, de sexo, talvez isso daqui ficasse até difícil de entender. Mas hoje em dia, qualquer um pode trocar de sexo. Não é nem a nomenclatura, é fisicamente falando. Então, se mudou, se é temporário, o meu corpo assim pode ser, daqui uma hora eu posso escolher ser homem, é temporário. O corpo de mulher é temporário, o corpo de homem muda, é mutável, então é aparente, é mitiano. Mas, quando eu não tenho uma coisa que se chama viveka, que é a compreensão da verdade, viveka é essa compreensão do que a gente está falando aqui, todos os papéis vão parecer tão reais que a gente se identifica com ele. Sem viveka, você vai achar que você é o corpo, você vai achar que você é a sua mente, você vai achar que você é as suas emoções. Por isso que, olha, vamos até raciocinar junto. Se eu não sou esse pensamento, então não existe nada que me limita. Se eu não sou essa emoção, no fundo, não existe nada que me causa dor. Aí a gente chega no elixir de tudo, da essência. Você é a sua essência. Mas é fácil, da mesma forma que eu estou expressando aqui, é um querer tanto entender, chegar nesse ponto de que o problema não me causa dor, de que o pensamento já não me limita. Consegue chegar nisso, Adri? Sim, Porque hoje, né, tu falando, eu tô me pensando, tá, cara, quem eu sou, né? Isso eu já me faço, essa pergunta eu já me faço há muitos anos, né? E há muito tempo, porque eu acho que isso tudo que tu falaste faz muito sentido, né? Eu tá, não sou a Thalissa nem de 10 anos atrás, como eu não sou a mesma Thalissa de ontem, né? sim. Eu já mudei pensamentos, eu já mudei atitudes, eu já mudei sentimentos. Mas a minha questão sempre foi muito, que talvez é onde eu vá achar a resposta, então tá, mas quem eu sou? Aí que tal? Você pode ser quem você quiser. Que é talvez o que a gente pode julgar, porque o Vedanta não fala essa palavra em si, mas a cocriação. Tudo. Thales, se tu quiser ser uma modelo famosa nesse exato momento, tu vai ser. O que que te limita? Os nãos que a tua mente está trazendo agora. Ah, mas não dá. Ah, mas eu já perdi o tempo. Ah, isso. Ah, não. Como é que eu vou fazer isso acontecer? É a tua mente que está fazendo as respostas de que se você, para você não ser uma modelo famosa nesse momento. Sim, automaticamente tua resposta já te deu vários nãos. Exato. Então, assim, tu percebe que, no fundo, os pensamentos, a tua emoção cai por terra. Tu pode escolher, nesse exato momento, ser feliz para sempre. Tu pode, a única coisa que limita o ser humano é esse padrão repetitivo desses pensamentos aleatórios e você se conecta com esses pensamentos. E você, realmente não dá. Não tem como. Como? Como que eu vou conseguir ser uma modelo famosa agora, nesse momento, ganhando milhões? Não dá, não é para mim. Acreditou, pronto, passou a ser. Aí que tá o problema. Porque é tão fácil se conectar com esses papéis. Por quê que é fácil? Que é matéria. Eu vivo isso. Eu estou vivendo isso agora. Eu estou percebendo que é onde entra o maior desafio do Vedanta. Isso tudo aqui é uma ilusão. É um jogo. E aí você escolhe como que você quer viver esse jogo.
quer viver feliz, quer viver triste, quer viver se lamentando, quer viver procrastinando, quer viver. Só que aí muitas pessoas que não estão preparadas vão escutar isso daqui e vão falar: então, para que que eu tô aqui? Não vou fazer nada, né? Vou viver do governo, vou sair viajando, vou gastar tudo que eu tenho. Isso não tem, não tem viver, cara. Não tem, pode ter parte, mas não tem todas as qualificações ainda. Agora, o Mumukshu, né, ou aquele buscador, o Mukshutva, ele quer e ele vai buscar. Independente, independente se ele passar por dor, porque ele já entendeu que a dor é a dualidade que precisa ser passada, mas que não afeta mais ele. Por isso que eu vivo repetindo, sabe? E talvez seja até um mantra meu para comigo mesma. Eu vou passar por desafio, mas esse desafio ele tem que ser vivido e ele não me afeta mais. Por isso que se o outro falar, se deixar de me seguir, se trouxer uma crítica, como eu te falei ontem, perdão a palavra, foda-se. Porque não é mais uma dor, porque é só um pensamento. E se eu me conectar com o pensamento do outro, eu tô dando poder, inclusive, para um pensamento bobo, porque nem ele é o pensamento. A- 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 Aí tá a grande chave, ó. Se o outro, se o outro te criticar, te julgar, falar o que for sobre você, é um pensamento, mas ele não é o pensamento. Por isso que eu não me ofendo. O pensamento oscila. É só um pensamento. É louco, não? Muito. É louco, mas ao mesmo tempo é muito maravilhoso, porque pra mim dá. Pra mim dá uma sensação de tipo, tá tudo bem. Eu vou fazer do jeito que der pra fazer, com o modo como eu consigo fazer, vivendo o mais próximo da verdade que eu consigo viver, sem me cobrar, sem me julgar, sem me punir, vivendo. Ah, se eu conseguir chegar nesse nível de não me culpar, não me punir, que eu já tô super tranquila. Mas aí a gente entra no, naquela padrão de que você tem que estar em Samadana, o estado alerta. Opa, me peguei me julgando de novo, me punindo de novo. Hoje é mais natural, obviamente, que tem os estágios de profundidade, né, de percepção de como você está vivendo. Mas hoje eu consigo estar alerta. Pô, de novo, tô com esse pensamento me julgando, me punindo. E a forma como eu faço isso, cada um tem a sua percepção. É escrevendo. Porque quando eu escrevo, ou quando eu estou. A meditação serve para isso, né? A meditação, até escrevi sobre isso numa postagem. Meditar, ninguém medita para ficar sorrindo, sentindo um barato. Não, isso aí é o oposto do que é de fato a meditação. Porque ninguém medita para trazer felicidade, porque nós já somos a felicidade. A gente medita para entender o problema. Poxa, eu tenho um problema com a minha mãe. Eu quero meditar sobre isso. Eu quero resolver isso. Então eu medito sobre o problema para achar as respostas, porque tu só vai achar as respostas internamente, não fora, porque fora é tudo aparente. Por isso que a gente perde muito tempo olhando para fora. Eu tenho que olhar mais para esse interno. E quando eu falo interno, não é que está dentro do seu coração todas as respostas. Na verdade, está dentro disso aqui tudo. O interno é fechar os olhos, porque aí eu não estou mais concentrada fora. Eu estou concentrada no que eu estou sentindo, o que eu tô pensando, o que eu estou percebendo. Então, isso é olhar para dentro.
que é diferente do que muitas outras, né, visões fala, tá dentro de você. Pelo contrário, o que a gente vê, o que é realmente a verdade é que essa camada aqui, que é a Ananda Maya Coxa, é a parte mais interna. Então, por isso que eu não posso mais replicar, é dentro de você. Não existe camada mais interna. Tipo, a tua verdade, a tua essência, é que a gente fala por conta do cardíaco, né? Do coração. Mas a energia, a parte energética da tua vibração de verdade, do coração cardíaco, tá além desse físico aqui, né? Que aí a gente pode fazer uma correlação com o que eles chamam de áurea. É áurea que se fala? Áurea? Áurea. Acho que é áurea. Então, o que falam que a gente tem uma camada, né, além do corpo físico, na verdade, a gente tem mais, porque são cinco camadas que a gente tem. Camada de corpo, camada de mente, camada de emoção, camada energética, todas essas camadas estão além do físico, para fora, não para dentro. Então, os problemas, todos os problemas que você tem na sua vida, Thali, são por conta dos papéis, certo? Se tu for correlacionar, dar tópicos, assim, de todos os problemas que tu tem na tua vida, são por conta dos papéis que você vive. É no Sim. relacionamento, é no profissional, é na saúde, blá, 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 blá. São papéis. Se o papel não é a essência, então o problema não existe. E não existe, né, para ficar mais leve e mais fácil de entender, não existe um problema até hoje na tua vida que não teve solução. Tudo teve solução. E se tudo tem solução, para tudo existe solução, dizem que para a morte não existe, mas né, a morte a gente já viu que também não existe. Então, eu não me preocupo mais com os meus problemas. Eu sei que tem solução. Eu só tenho que ser uma buscadora para resolver. E quando eu tenho preguiça, eu estou indo completamente oposto ao que é a verdade. Preguiça, a procrastinação. Não é que eu estou indo porque eu quero ir, mas é porque eu estou tão apegada a isso aqui que me coloca para baixo, ao externo que está o tempo todo mundo, né? Você se compara com as pessoas, você compete de forma, às vezes, sem querer ser agressiva na competição, mas está competindo. Tanto que as pessoas falam, como é que é? Esses tempos eu estava falando sobre montar um estúdio de yoga, mas aí a minha amiga falou, que é professora de yoga também, mas é muito concorrência. Não tem concorrência. Não existe concorrência. Porque é só um papel. Não existe problema. Não existe é, falta de dinheiro. Então, tudo que a gente aprende, reiki, constelação, teta healing, tudo, tudo, e as mais diversas terapias, eles têm limite. Percebe que eles chegam até um ponto. Nada vai além. Se eu chegar num ponto, então significa que em algum momento eu deixo de existir. Significa que em algum momento, como eu já ouvi falar, eu vou me unir ao divino. Mas se eu falar que eu vou me unir ao divino, eu vou passar a ser o divino e não mais eu.
esse é o grande erro que essas visões têm. Por isso que, assim, a gente fala a palavra Vedanta para definir, qualificar, mas, mas não é a verdade. Atman, que é o que a gente havia falado antes, essa essência, é tudo. Por isso que falar você é o próprio divino não significa que eu vou me transformar no divino, que eu vou me desenvolver para ser o divino, para chegar perto do divino, para ser parte dele. Não, tu já és. Mas por ignorância, você, por ilusão, está preso nisso daqui e não consegue se sentir o próprio divino. Porque o divino não tem problema, o divino não tem dor, o divino não tem cor, ele não tem corpo. O Brahman é a própria essência. Então, entender a nossa real natureza, o, os papéis que a gente vive, se tornam essa própria aparência, o mitiá. Então, é como se fosse, né, para a gente até entender e recapitular tudo isso que foi falado agora. É como se você fosse uma atriz e estivesse vivendo uma novela, um personagem, fazendo um filme agora. E você está interpretando um papel. E quando eu, né, tento imaginar você interpretando um papel no cinema, você vai, você em essência, na tua vida real, você vai viver todas as dores daquele papel? Não, porque é só um papel. Por isso que, né, a gente fala que é um jogo, porque tu tá vivendo um papel aqui. Então, por mais que tenhamos desafios, dualidade, sempre vamos ter, eu aceito esses desafios porque eu preciso passar por eles. Por isso que a gente não fica no conforto. Yoga não é bem-estar. Yoga não é mumu. Eu não tenho que ficar ali. Ah, não, ok, sim, cheguei, encaixei meu corpo e ficar ali. Eu tenho que dar um passo além. Eu tenho que trazer desafios. Eu tenho que sempre ir além do meu corpo, porque, né, tô falando de yoga asana, porque senão eu vou achar que já sei tudo. Cheguei no limite. Não, isso não é yoga. Yoga quer que você vai além do estado de conforto. Aí sim é o estado de yoga. Porque por isso que existem tantos preceitos éticos até, né, dentro do yoga. Porque, por exemplo, e que eu falo muito sobre ele porque eu gosto de viver e estar trabalhando isso na minha vida. A Ahimsa, que é a não violência. A própria não violência é super difícil de viver. É um dos preceitos, um dos. A Ahimsa, que é a não violência contra o outro, contra ti mesmo. Esse ato de julgamento. Para que tu tá se julgando? Quem tá julgando é o pensamento, não é você. Quem tá com medo é o pensamento, tá aqui. Não é você que é o medo, que tem medo. Porque se você é ilimitada, tu podes fazer exatamente tudo que tu quiseres. Tudo. Não existe limite, tá? Quem limita, quem está limitando nesse exato momento tudo que tu queres ser, tudo que tu queres fazer, são os vários padrões de comportamento da tua mente. Que é o que a gente trabalha até dentro da mentoria, que são as crenças. O que que está te limitando? Aonde tu queres chegar? Quer ser isso? Então vamos trabalhar o que está limitando, né? Então esse personagem ele vive
os limites do personagem. Mas eu não sou um personagem, eu sou o ator principal. Eu não sou um coadjuvante, eu sou o ator principal. E esse ator principal é a própria essência, o Atman. É assim que a gente pode definir de uma forma mais, tentando imaginar, né? Mais fácil. E aí, deve estar te perguntando, mas o que que é o Atman, né? O que que é a essência, então? O ser, então, a essência é aquele que não tem corpo, ele é distinto de qualquer corpo físico, qualquer corpo denso. Ele é distinto de qualquer corpo sutil ou causal, que são os pensamentos, as emoções e energia. Ele é distinto. O Atman não é corpo físico, nem corpo denso, nem corpo sutil, nem causal. Ele transcende as cinco bainhas, que depois a gente vai falar sobre as cinco bainhas. E ele é testemunha de todos os estados de experiência, que é o sonhado, o dormindo e o acordado, que a gente vai falar também. E toda a natureza do Atman é a existência, é a consciência e a felicidade. O Atman, a essência, existe, ela é real, ela é a consciência pura de tudo sobre tudo, e ela é a própria felicidade, que é tudo que a gente busca. Eu quero existir, eu quero ser alguém. Eu quero me tornar consciente, eu quero saber. E eu busco a felicidade o tempo todo, fazendo tudo. Então, na verdade, o que no fundo estamos buscando é a própria essência. Mas aí a gente se ilude. Opa, peraí, eu acho que é essa roupa que vai me fazer feliz. Opa, peraí, eu acho que é estar no relacionamento que vai me fazer bem. Opa, não, acho que agora tá na hora de eu me separar porque não tá fazendo mais sentido. Eu tenho que ficar sozinha. Opa, não, eu acho que eu tenho que estudar tal coisa, porque aí sim eu vou estar bem. É esse caminho. A gente tem que passar pelos processos. Isso é uma verdade. Só que quanto mais buscadora tu te tornares, mais você vai entender o que faz sentido e o que não, que é o que tu fizeste hoje, né? Você falou, eu me tornei bem reflexivo hoje. Tu tá buscando, na verdade, do fundo, no fundo, essa essência. O que que eu quero, que é a existência? O que que faz sentido, que é a consciência? O que que vai me fazer bem, que é a felicidade? É isso que tu estás buscando, a ti mesmo. Então, o Atman é aquilo que sempre existiu, igual a gente já falou, que existe na forma mais pura da consciência, que a gente chama isso de Chit, né? E a consciência que sempre existiu, que é a Ananda, a felicidade. Definindo eu, você, é isso. A Siri despertou aqui do lado. E aí, na próxima aula, a gente vai ver exatamente o que que é o corpo denso, que eu, né, falei para ti, que é a Ananda Maya Kosha, que é o corpo de alimento. O que que é o corpo sutil, Prana Maya Kosha, Mana Maya Kosha, enfim, tantos, né, são cinco. A gente vai entender as cinco bainhas, né, que são essas. A gente vai entender os três estados, que é o estado acordado, o estado dormindo e o estado sonhando. E aí, para que consiga compreender melhor o que que é esse átomo, tá? Então, tá. Uf, hoje foi. Hoje foi, deixa eu voltar aqui para ti. Hoje é denso, né? Foi bastante. Foi. Tanto que eu sempre sinto, é muito engraçado, que eu me preparo para aula
Sempre quando tá para começar a aula, eu começo a bocejar muito. Uhum. Tipo, vem um sono durante a aula incontrolável. Eu tenho que ficar, né, puxando pra prestar atenção. Mas, tipo, eu não estava com sono antes, né? Então. E agora o final, pra mim, parece que eu tenho que ouvir mais vezes, mas. Que é isso, que é a felicidade, a consciência. Qual que é a outra palavra? A consciência, a felicidade e Para. Deu uma bugada aqui. A primeira. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora é o estado consciente, é o estado feliz e é o estado otário. Agora fugiu. Não, não tem problema. Depois tu me diz, só porque ficou bem na minha cabeça, mas o primeiro fugiu. A Hã? existência. A existência, A existência. né? Fugiu aqui. Existência, consciência e felicidade. Então, assim, existência. Tu existe e para sempre vai existir. Por isso que eu não me preocupo. Por isso que Uhum, esse lance de que querer fazer tudo de tudo, conquistar tudo, é a maior ilusão que as pessoas podem fazer. Se tu for pegar o teu mapa, a astrologia, né, védica ajuda muito. uhum. Sim, Tu, os termos que tu tava falando aí, o Thiago, tu já usou vários, mas não, confesso que não sei todos, né? tu pegar o teu mapa, você fez um monte de coisas aleatórias que nem precisava ter feito. Você quer um Ah, monte sim. de coisas aleatórias que nem está no teu mapa. O mapa é uma direção. Só que aí a mente desejosa, ela quer várias outras coisas. Mas qual será que é o caminho para eu atingir isso que tá ali no mapa? Aí tu vai, caminho A, B, C, D, lá, lá, lá. Mas na verdade, no fundo, se você sempre existiu e para sempre vai existir, esse aqui é como se fosse tu tá participando de uma novela. Uhum. A tua vida é uma novela. E aí você tá escolhendo como que tu queres agir nessa novela. Sim, é difícil essa percepção, né? Porque ainda mais eu olhando pra mim é que fui muito o que os outros queriam, né? Ou o que os outros diziam que eu era. Aham. Então agora, não que eu tô fazendo mais descobertas, né? Mas a busca parece que é mais, um pouco mais fundo, né? Porque Hum. começa por tu não saber quem tu é e quais são as tuas vontades e quais foram as vontades que colocaram pra ti, né? Uhum. É que, né, acho que a gente ainda vai chegar nessa parte, mas assim, nasceu na Terra, encarnou na Terra, e você já nasce com um véu de Maia. Por Hum. quê? Tu já nasceu, encarnou, tá em Maia. Porque Maia, ixi, vem. Ai, sim, Adri, vai com ele, tá na hora. Porque Oi, Maia, Thor, oi, é hora de dormir. Vou ele, deixar a mamãe contigo, tá? mas Maia é quando o bebê chora, ele já tá querendo desejar alguma coisa. Uhum, Hum, Porque ele já encarnou num corpo que precisa de necessidades básicas. Então, uhum, é por isso que a gente já nasce em Maia, sabe? A gente uhum, já tem Maia. Porque, e a busca dessa existência de que você está vivendo no papel, precisa, eu não posso ensinar isso para ele, por exemplo. Vai dar uma bugada na vai mente, bugar. não tá preparado. Por isso que essa maturidade, né, ela vem com o tempo. Oi. Ai, fica com ele, Adri, depois a gente fala mais. Teu Com... momento agora. Não, é, é isso, né? Depois, É, existência, consciência e felicidade. Mas tá, existência. claro também, né, para reverem, mas é uma Sim, não, chave, assim. E percebe, mas é bom.
foi uma construção, né? Eu não podia chegar e dar na lata. Não, não tinha como tu não dar, falar sobre o ego várias vezes, deixar claro e trazer agora pra gente Sim, as ilusões, né? sim, justo. É. Tá. Bom descanso pra vocês, tá? Pra Tava vocês muito boa a também. aula. Um beijo. Obrigada.